queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, eu sou o professor Carlos Erdi, coordenador do teu curso, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre metodologia da pesquisa. Essa aula é uma aula que está sendo gravada, então eu não vou ter ali interação com os alunos ao vivo, mas é óbvio que você vai depois deixar aí os seus comentários, as suas dúvidas. Tá? A gente tem a parte de comentários e tem a parte de dúvidas, né? Você vai colocar ali alguma mensagem, eu vou trocar figurinha ali com você, tá bom? Essa aula é importante, porque é uma aula que inicia ali no próprio início ali do seu curso, né, para facilitar o entendimento sobre algumas questões científicas e metodológicas. Tendo em vista que muitos professores estarão ministrando as suas aulas, incluindo bases científicas teóricas, essa aula ela vem com o objetivo de facilitar o entendimento acadêmico técnico-científico. Por exemplo, o professor vai falar sobre uma determinada evidência científica, mostrando um artigo científico. É importante a gente saber de onde veio esse artigo científico, como a gente entende uma tabela, uma estatística, da onde a gente percebe onde são esses autores, como eu faço para me identificar e me conectar com esses autores. Por mais que um curso de pós-graduação ele tem a sua pegada mais prática, né, a sua relação mais prática, porque vocês estão no dia a dia, na prática, a gente sabe da importância de você ter um entendimento teórico, e isso vai ser fundamental para o nosso sucesso durante esse período do nosso curso, tá bom? Então a gente vai decorrer aí, falar um pouquinho sobre essas questões metodológicas, essas questões científicas, para que a gente possa, ao final da disciplina, compreender e entender o que, de forma básica, né, representa a ciência, a saúde e a sua área de atuação, seja educação física, psicologia, nutrição, medicina, fisioterapia, qualquer área da saúde, seja baseada em evidência. Esse termo, baseado em evidência, ele vem muito, a gente vai falar muito da área da psicologia desde 1960. A psicologia iniciou ali com os estudos de meta-análise. A gente vai falar o que é um estudo de meta-análise. Mas hoje a gente tem uma relação muito em destaque da medicina baseada em evidência, e as outras áreas também estão começando a se preocupar em se basear em evidência. Então, se basear em evidência científica é fundamental para o nosso sucesso, seja na visando saúde, qualidade de vida, ou desempenho esportivo. A gente sempre vai se basear com a nossa área de atuação dentro das questões da evidência científica. Tá bom? Bom, falar um pouquinho sobre o meu currículo, né? Eu sou profissional de educação física, eu sou mestre e doutor em educação física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atuei durante muitos anos no ambiente esportivo, no Clube de Regatas Vasco da Gama. Trabalhei 15 anos no Vasco como fisiologista, como coordenador científico, foi o meu último cargo, coordenador científico. A minha função sempre foi trabalhar no alto rendimento, mas na formação de jovens atletas, né? E meu último cargo como coordenador científico foi gerenciar o departamento de saúde, departamento médico, em conjunto com todos os profissionais que ali estavam. Atuei também e atuo na área educacional já há algum tempo, desde 2006, assim que eu me formei em 2006, e naquele mesmo ano eu já estava ministrando cursos e palestras, viajando o Brasil, conhecendo muitas pessoas, obviamente, participando de congressos, falando sobre a ciência aplicada, ali, no meu caso, na época do futebol. E aí resolvi ingressar no mestrado ali em 2011, 2013, terminei. Depois entrei no doutorado na Fiocruz, na Fundação Oswaldo Cruz, no curso de epidemiologia. Cursei todo o curso, qualifiquei, mas defendi o meu doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no curso de educação física. Essa é a minha trilha acadêmica, né? Além disso, trabalhei em algumas escolas, né? Trabalhei na melhor escola do Brasil, Escola Preparatória de Cadetes do Ar, a EPK. Também trabalhei numa outra escola federal, Colégio Pedro II, a EPK em Minas Gerais, Pedro II no Rio de Janeiro. E no ensino superior trabalho já há alguns anos. Coordeno cursos de graduação, pós-graduação, em diversas universidades. Além disso, eu também tenho alguns artigos publicados, né? São mais de 20 artigos publicados nacionais e internacionais. Acho que isso, basicamente, é a minha trajetória
né, acadêmica, profissional, científica. Tá bom? Então, a gente vai iniciar, vou compartilhar aqui a nossa tela, nossa janela. Aqui meu cafezinho. Aí estamos, no nosso primeiro slide. Nós temos alunos aqui de diversos cursos, né? A gente tem aluno do curso de personal trainer, a gente tem aluno do curso de natação, de atividades aquáticas, a gente tem aluno do curso de psicologia do esporte e exercício, a gente tem aluno do curso de biomecânica, curso de musculação, curso de estética e nutrição, né? E outros cursos que estão disponíveis aqui no curso de pós. Então, hoje eu vou estar falando aí sobre metodologia da pesquisa científica, uma disciplina comum entre os cursos, é isso mesmo, é uma disciplina que ela é destinada a todos os cursos, para que você, enquanto aluno de pós-graduação, seja um professor, seja um psicólogo, um nutricionista, um fisioterapeuta, né, um médico, qualquer profissional ali, principalmente da área da saúde, a gente tem outros profissionais que não são da área da saúde, que também fazem parte desse processo. Por exemplo, eu tenho administradores, né, advogados, profissionais que possuem ali outros cursos, mas que atuam na área esportiva, na área da saúde. Então, para você também que é um gestor, né, que é um profissional aí de uma área de humanas, né, a gente entende que a pesquisa científica ela tem ali características. Então, quando você é presente na área da saúde, os estudos eles são mais estudos quantitativos. Quando você é da área de humanas, por exemplo, direito, pedagogia, o próprio curso de licenciatura da educação física, a psicologia tem essas duas áreas, tanto a área qualitativa quanto a área quantitativa. Então, a área da saúde é muito comum a gente ver causa e efeito. Para a gente desenvolver uma vacina, eu tenho que botar um grupo tomando vacina, outro grupo tomando placebo, e verificar a eficácia dessa vacina. Na medicina, isso é muito comum. Agora, quando você está, por exemplo, numa escola, ou até mesmo direito, né, você tem o quê? Os autores. Você tem ali a teoria baseada no conhecimento daqueles autores. Eu dou aula em escola, né, então eu tive aí alguns projetos dentro da área escolar, como forma de ajudar aí as secretarias de educação pelo país. A gente desenvolveu um estudo na Fiocruz, onde foi verificado a eficácia das aulas de educação física no desempenho acadêmico, na evasão, no absenteísmo, e a gente encontrou achados incríveis, né, para que as políticas públicas fossem relacionadas em cima desses estudos. Então, esse é um ponto importante que eu falei para vocês agora. O estudo científico ele tem que ter aplicabilidade. Quando a gente está numa área de humanas, por exemplo, você vai ter ali a leitura dos autores, mas você tem ali conhecimentos, né? É muito comum, às vezes, um autor ter um determinado viés, ou seja, um interesse. Já na área da medicina, esses erros, né? Quando a gente fala viés, é erro. Eles acontecem, sim, mas a gente pode controlar esse viés. Por exemplo, quando eu boto um grupo tomando vacina, outro grupo tomando placebo, eu poderia falar um grupo tomando Gatorade, outro grupo tomando água. Se eu coloco um grupo de homens e outro grupo de mulheres, eu tenho ali um erro da questão do sexo. Se eu boto um grupo de atletas, um grupo de sedentários, eu tenho um erro do condicionamento. Então, a pesquisa, a gente precisa diminuir os erros para encontrar os melhores achados, e esses achados, principalmente quem está ali no ambiente científico, no mestrado, no doutorado, quem precisa realizar dissertações, teses inéditas para contribuir com a ciência, e aí a gente traz esse conhecimento, o seu professor no curso de especialização, ele traz esse conhecimento mastigado e passa para você. Então, quando um professor fala assim, a melhor forma, o melhor método, estratégia de treinamento, de exercício, de teste, são esses. Ele se baseia numa referência científica de alguém que produziu esse estudo. Então, entender como funciona todo esse contexto é fundamental para que a gente possa traçar as melhores estratégias, ter os melhores resultados em cima dos melhores achados, tá bom? Bom, você aluno, no seu curso, você tem uma disciplina que é optativa, chamada TCC. Desde 2019, o TCC ele não é mais obrigado no curso de especialização, antes ele era obrigado a você fazer. Hoje o aluno faz se ele quiser.
Pois bem, a gente aqui no curso de pós, a gente tem essa disciplina à parte em forma de mentoria. Então, por exemplo, o aluno manda mensagem para mim e fala assim: professor, eu quero fazer o meu TCC, a mentoria em estudos científicos. Aí eu pergunto assim: por que você quer fazer? Porque eu quero fazer o projeto para o mestrado, para entrar no mestrado, eu quero fazer um artigo, eu quero fazer um livro. Aí, em cima dessa informação, ele entra nessa mentoria. Essa mentoria ocorre durante 6 meses. As aulas ficam disponíveis toda semana, e aí você agenda comigo, com outro professor, para fazer, né, essa reunião individual. E a gente tem checklist, né? Então você coloca lá o seu tema, o seu título, os seus objetivos, se você vai fazer artigo, livro ou um projeto para o mestrado. Em cima disso, quando você olha lá a mentoria, esse produto, né, esse projeto que a gente tem no curso de pós, que os alunos de diversos cursos participam, ele escolhe um produto que ele quer fazer, se é o livro, se é o artigo, ou se é um pré-projeto, o mestrado, por exemplo. A partir do momento que você tem essa informação, você começa a estudar de forma específica. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente coloca lá a, nossa disciplina, vocês vão reparar que é mentoria de estudos científicos. O que é um estudo científico? É um artigo, é um livro, é um resumo, é um projeto de mestrado. Tudo que eu faço que tenha sistematização, organização, passa a ser um estudo científico. E aí tem critérios e métodos para esse estudo. Então, professor, não, eu só quero fazer o TCC. O que a gente trabalha, normalmente o aluno que entra nessa mentoria, ele tem ali projetos, né? Ele quer fazer um mestrado, ele quer publicar um artigo, ele quer fazer um livro para a carreira dele, desenvolver a carreira dele. Dificilmente o aluno faz um TCC para ter só o TCC e pronto. Não. Realmente a gente não. Na verdade, quantos de vocês não fizeram isso na graduação? Na minha época, a graduação, a gente fazia um trabalho de monografia, e ao final a gente tinha que encadernar em capa dura, 3 cópias, colocava na biblioteca. Ninguém via aquilo. Ninguém olhava o seu TCC. Então, o que é mais interessante? Você realizar um produto, um trabalho, no formato de artigo científico, para você, de repente, publicar esse artigo. Quando eu fui fazer o doutorado na Fiocruz, não precisava ser mestre, ou seja, não precisava ter mestrado para entrar no doutorado, porque o edital me falava isso. Mas tinha que ter um artigo publicado. Então, publicar um artigo não é um bicho de 7 cabeças. Agora, por que a gente lê um artigo? A gente lê um artigo porque teve algum problema na nossa prática que alguém não tinha resposta. E aí desenvolveram um estudo científico para encontrar essa resposta. Então, nos dias de hoje, você pode ler livros ou você pode ler artigos. Vamos começar a rabiscar? Eu sou desse. Eu gosto aqui. Eita, eu gosto de rabiscar. Deixa eu botar a canetinha. Aqui, ó. Livros. Vamos fazer o seguinte: vamos interagir? Até porque eu vejo todos os comentários que vocês colocam. Eu recebo notificação. Quero saber qual livro que você está lendo. Tanto o livro da sua área, de preferência da sua área, ou de uma outra área, ou um livro qualquer, não tem problema nenhum. Mas é importante que você esteja lendo algum livro, audiobook, alguma coisa. Coloque, escreve aí qual livro que você está lendo nos comentários. Eu quero, de repente, trocar o feedback para saber se eu já li, ou se eu não conheço, ou se tem, de repente, em PDF, para a gente trocar. Tá? Eu vou dar sugestões de livros sobre esse tema de metodologia da pesquisa. Livros que foram importantes, que me ajudaram muito, que eu entrei em contato, inclusive, com o autor. Uma jogada clássica que a gente faz, que é chamar o autor, o responsável, né, o autor do livro, para fazer parte da nossa rede de relacionamento. Artigo, a mesma coisa. Quantos artigos você leu nessa semana, nesse mês, hoje? Você lê artigo? Professor, eu estou fazendo uma especialização em psicologia do esporte e do exercício. Eu quero me tornar uma referência em psicologia do esporte, como a professora Emily Gonçalves, como o professor Paulo Ribeiro, né, como a professora Carol Muniz, Maria Helena, né, que foi uma grande amiga que eu trabalhei anos no Vasco, uma precursora da psicologia do esporte, a Suzy Fleury, né, o Afonso Machado. Eu lembro do Afonso Machado em 2009, quando eu ia dar curso em Jundiaí,
já era referência na área da psicologia do esporte, com livros publicados. Então, se você quer se tornar uma referência, você vai ter que fazer duas coisas. Tempo de voo, leitura. O que é leitura? É você ter hábitos de ler aquele assunto na sua área de atuação. Você pode ler outros livros, mas eles precisam contribuir para a sua área de atuação. Para que quando você estiver com seu cliente, aluno ou atleta, você possa, paciente, você possa desenvolver o melhor serviço. Tá bom? Então, o livro, quando você compra um livro, você escolhe o autor. Quando a gente entra na faculdade ali de educação física, né, eu sou profissional de educação física, a gente inicia na disciplina de anatomia. A primeira disciplina é anatomia. Aí eu lembro que eu cheguei em anatomia, já tinha lá um defunto lá para estudar, eu fiquei assustado. Falei, meu Deus, como assim? E a gente é apresentado aos livros, né? E tem dois livros muito, muito conhecidos, tradicionais, que é o Néter e o Sobota. E na época, eu não tinha dinheiro para comprar esses atlas. Eram caríssimos. Na época, sei lá, R$ 500, né? Era muito dinheiro. Até hoje, né? Então eu não conseguia comprar. Eu ia a pé para a faculdade, eu andava lá uma distância imensa lá para chegar na faculdade. Eu tinha 17 anos quando entrei na faculdade. Jogava basquete. Minha mãe falou assim: ó, fiz a sua inscrição lá na faculdade, vou pagar só 6 meses, depois você se vira. E aí tive que me virar, conseguir fiéis, correr atrás. Como eu vim do esporte, né, pessoal? Então o esporte me modulou muito. Tá? Sempre lutar pelos objetivos, não desistir tão fácil, respeitar as regras, ter disciplina. Então o esporte me ajudou muito. E aí eu fiquei apaixonado pela educação física. E aí eu lembro do professor de anatomia fazendo perguntas durante as aulas. Eu ia para a biblioteca para estudar, para tentar responder aquelas perguntas. Mas o mais importante da biblioteca é que lá tinha os livros, que eu não tinha condições de comprar. Então eu conheço até hoje o Sobota e o Néter, porque são autores referências nessas áreas. Tá bom? Digamos que você hoje quer comprar um livro de anatomia, e aí você resolve comprar o livro do Erdi. Só que o Erdi não sabe nada de anatomia. Não é especialista em anatomia. Claro que eu sei um pouco, mas eu estou querendo dizer para vocês o seguinte: vocês vão comprar um livro de uma pessoa que não é autoridade no assunto, a chance de ter um erro, que músculo é esse aqui? Tá lá o músculo errado, é muito grande. Por quê? Porque eu não tive o tempo de voo igual ao Néter e o Sobota. Então, quando a gente compra um livro, a gente tem um hábito de comprar dos autores renomados, conhecidos naquele assunto. São referências mundiais no país. É assim que funciona. Porém, no artigo científico, não necessariamente é assim. Porque o artigo científico, você tem uma revista que tem critérios para avaliar aquele estudo. Então, você pode ter um autor novo, mas com um estudo muito bem feito, que vai ser aprovado e você vai consumir. Então, um livro, qualquer um pode publicar. Aliás, o que a gente estimula na mentoria é a produção do livro por parte do aluno, né? A gente orienta todo esse processo da editora, como é que você organiza, estrutura, porque aquele TCC, por exemplo, que você fez na faculdade, ele poderia se tornar um livro. E aí esse livro poderia ser ali um currículo a mais para teu, né, para tua área, para tua rede social, um autor de um livro. Então, assim, muitos profissionais da área da saúde trabalham de forma autônoma, né, com clientes, com pacientes, com atletas, com alunos, e isso faz a diferença na hora de você, né, utilizar a sua promoção pessoal, ter um livro na área que você estuda, que você se dedica. Então, o livro é importante a gente consumir das grandes referências nas áreas. Os artigos, eles são importantes para a gente se atualizar. Assuntos novos, assuntos que estão no dia a dia, que a gente possa ter informações para prescrever os nossos melhores exercícios, testes, suplementos, reabilitações, medicamentos, de acordo com a área de cada um. E aí, nos últimos dias, pessoal, a gente tem uma produção muito grande, né? Uma produção imensa, absurda, de artigos, livros que são publicados frequentemente, mas com qualidade duvidosa, qualidade muito ruim. Por quê? A pandemia acelerou muito isso. A pandemia aumentou e acelerou todo esse processo, principalmente dos artigos,
muitos artigos retratados. Imagina, eu sou da área da epidemiologia, né? Eu estudei epidemiologia, uma das maiores instituições do mundo, que é a Fundação Oswaldo Cruz. Meu professor, ele dá aula na Universidade de Londres, meu professor orientador da Fiocruz. Então, assim, é incrível. Entrar numa universidade renomada é algo incrível. Aprendi a estudar. Eu não sabia estudar. Eu vim da educação física. Não sabia estudar. Eu aprendi a estudar no doutorado da Fiocruz. Por quê? Porque eu chegava lá e os alunos já tinham que estudar previamente o conteúdo da aula. Você tem noção disso? Você tem aula hoje de metodologia científica, tá? Você estuda uma semana antes, você sozinho. O professor te manda a referência ali, você estuda e vai para a aula. Incrível, incrível. E tinha prova, doutorado, prova, eu não sabia estudar, então eu tinha que aprender a ter rotina. Foi muito bom, foi muito bom. E uma coisa que eu aprendi foi justamente isso, entender a qualidade dos estudos. Entender que não dá para a gente tomar somente a decisão somente no estudo, fazer aquilo como uma verdade absoluta. O seu nível de conhecimento é uma ilha. A borda dessa ilha são as suas dúvidas, as suas perguntas. Quanto mais você estuda, você aumenta essa ilha. E se você aumenta essa ilha, você aumenta também as suas dúvidas e as suas perguntas, porque são as bordas. Então, quanto mais você estuda, mais você percebe que não sabe de nada. A verdade é essa. Então, os professores que eu tive a oportunidade de ter aula, professores humildes, simples, e referências aí no mundo, né? Então, é importante que a gente esteja lendo para melhorar a nossa oratória, nosso vocabulário, nossa capacidade de compreensão sobre aquele assunto, tá bom? Porém, a gente precisa perceber que há muita produção, muita qualidade, muitos estudos de péssimo nível acadêmico, metodologias ruins. Existem estudos que mostram isso, né? Que milhares de estudos são publicados diariamente, mas muitos são lixo, que não resolvem absolutamente nada. Estatísticas, conteúdos de péssima qualidade. E por que a gente tem muita quantidade e não qualidade? A gente tem muito isso no Brasil, por incrível que pareça, porque há uma pressão por parte de muitos profissionais ali da ciência por produção. Então, você, quando entra no mestrado, você vai sofrer pressão para publicar. Tem que publicar 2 artigos, 3 artigos. Muitas das vezes, os colegas ali, os professores, sofrem pressão também por terem produção acadêmica, porque tem visitas de MEC, né, de CAPES, então tem que ter quantidade acadêmica. E isso é, por um lado, é o jogo, faz parte, só que a gente tem uma dificuldade de organizar a qualidade desses estudos. Por quê? Porque a qualidade desses estudos vai depender muito da revista que você publica. Porque a revista possui ali uma qualidade. A gente vai ver depois aqui que chama fator de impacto. E aí o fator de impacto, né, quanto maior o fator de impacto, mais difícil você publicar em algumas revistas. Então você tem aí revistas que aceitam uma grande quantidade de estudos para que esses estudos possam ser referenciados e a nota dessa revista ser aumentada, né? Você tem muitas revistas no mercado, então há uma complexidade hoje da gente também encontrar o melhor conteúdo para se estudar. É claro que para você, aluno, é mais fácil. Você está numa disciplina, o professor é referência naquele assunto, ele traz o conteúdo mastigado, mas você precisa aprender a ter o hábito de estudar sozinho, de entrar numa base de dados, Medline, a gente vai falar principalmente dela, Medline, a gente acessa através de um site chamado PubMed. Pessoal, ninguém no mundo fala português, a não ser aí poucos países. Se eu não me engano, uns 7 países que falam português. Brasil, Portugal, Macau, Angola, eu não vou lembrar aqui, alguns poucos países. O mundo fala inglês. Então, os estudos vão estar em inglês. Os pesquisadores, que são as grandes referências, estarão, né, nos principais países aí, que a estrutura
e a qualidade educacional são diferenciadas. A gente vive num país onde a nota educacional do ensino básico é uma das piores do mundo. A gente tem que entender isso para saber que, talvez por esta fragilidade, você que está aqui agora estudando, lendo, vai se destacar. Essa é a realidade. Quanto mais a fragilidade aparece para a gente, os melhores se sobressaem. Então, falar, se expressar, usar as suas redes sociais, por exemplo, a esse favor, você só ganha com isso, tá bom? E aí são as bases de dados, pessoal. Essas bases de dados é onde a gente encontra as revistas. É claro que você tem, por exemplo, uma revista brasileira de medicina do esporte, você entra no site direto dessa revista, ok. Mas essa revista, ela está indexada. Então, quando vocês escutarem a palavra indexada, é que ela faz parte de uma base de dados. A base de dados mais incrível, né, a melhor base de dados para a gente é essa aqui, Medline. Como é que eu vou acessar essa base de dados? Através desse site aqui, ó, PubMed. Tá bom? Existem outros sites que acessam essa base de dados. Mas se você escrever no Google PubMed, aí você tem um determinado assunto que você gosta de estudar. Por exemplo, você trabalha com futebol, você é psicólogo e você trabalha com jovens. Aí você coloca essas palavras no PubMed. Futebol e jovens e psicologia. Só que você vai colocar em português? Não, você vai colocar em inglês. Faz a tradução, coloca em inglês. E aí os estudos que ali irão aparecer, se você é dessa área, por exemplo, você tem que conhecer esses estudos. Porque esses estudos são os melhores estudos no mundo falando sobre esses três descritores que a gente chama aí de palavras-chave, mas são descritores, em inglês mesh, tá? Então, quando você coloca soccer ou futebol, o soccer é nos Estados Unidos, né? O futebol, ele na Europa, né? Então, o ideal seria você fazer uma busca usando entre parênteses o soccer, vírgula, e o futebol, que são palavras que são iguais, né? E aí, até para fazer a busca, a gente usa o que a gente chama de operador booleano, que é o AND, que é o E. Então, eu só vou encontrar estudos que tenham futebol, jovens e psicologia. E aí, esses estudos você tem que ler, você tem que entender o que o mundo fala sobre isso. Isso você não aprende na faculdade. Mas você, enquanto profissional da saúde, profissional graduado, porque se você fez uma graduação, e é óbvio que você fez, por isso que você está aqui, você é um acadêmico. Não se esqueça disso. Academia é a universidade, e por isso que nós somos chamados de acadêmicos. Academia não é aquela sala de musculação, não. A gente fala academia de forma vulgar ali, a sala de musculação e tal, mas o correto de academia é ali o ambiente acadêmico. E aí existem outras bases de dados, né? Essa base de dados aqui, a Cochrane, faz só estudos de revisão. Você pode usar o Google Acadêmico, você pode fazer pesquisas na Linux, através do Cielo. O Cielo acessa a Linux, essa base de dados aqui. Scopus, Embase. A Embase a gente não consegue acessar no Brasil, só na Europa. Eu consegui acesso porque a Fiocruz é a única instituição que tem acesso. Aí tinha que usar um VPN lá e a gente conseguia acessar. Porque eu fiz alguns estudos de revisão sistemática, né? Eu tive que fazer uma pesquisa legal. Tá? A ERIC, que é uma base de dados para a educação, e o Web of Science também, que é uma base de dados aí muito conhecida, assim como a EBISCO. Então, vamos colocar aqui algumas bases de dados. E eu vou passar aqui para a gente olhar aqui o próximo slide, que fala sobre fator de impacto. Então, o fator de impacto, ele é o seguinte: a revista possui uma nota que se baseia na quantidade de citações que ela teve naquele ano, divididas pelas publicações que ela tiver. O que eu estou querendo dizer para você? A revista é boa se ela tem um alto fator de impacto. A revista que eu gosto de estudar se chama Sport Magazine, Medicina do Esporte. É a melhor revista na minha área. Essa revista é incrível, ela tem uma nota, acho que é de 8, o fator de impacto dela é 8. A revista que tem o maior fator de impacto no mundo se chama Natural.
essa revista saiu a cura do câncer, vai sair nessa revista. Encontrar um planeta novo, vai sair nessa revista. A Nature, Science, JAMA, PLOS ONE, são revistas incríveis que, às vezes, você pode até ali entrar, pedir para o Google Chrome traduzir para você, e vale a pena ali o seu estudo de forma generalista, né? Talvez você não encontre nenhum estudo da sua área, pode ser que tenha, aí você faça a pesquisa. Mas é importante você olhar qual revista é a revista apropriada na sua área de atuação. Eu gosto muito da Sport Medicine, porque ela trabalha com estudos de revisão sistemática. Eu trabalhei muitos anos com futebol, e às vezes eu tinha dúvidas. Por exemplo, uma vez a gente fazia a recuperação pós-jogo. O atleta terminava o jogo, ele ia para uma banheira de gelo. E a gente não achava na literatura qual seria o tempo, a duração e a temperatura do gelo para melhor recuperação. E esse é um estudo na Sport Medicine de revisão sistemática com meta-análise mostrando os melhores resultados. A gente passou a se basear em cima dessa evidência científica, porque era uma boa revista, inclusive os autores eram brasileiros. E foi incrível, porque diminuiu muito a nossa taxa de incidência de lesão. Então, procurar estudos nas melhores revistas é algo fundamental. Como é que eu vejo uma nota de uma revista através do nosso sistema brasileiro? A gente tem a plataforma Sucupira, onde você consegue, através do Web Qualis, verificar a nota que essa revista tem, é um extrato, e aí você tem o extrato A e o extrato B, através do A1, A2, A3, B1, B2, B3, para cada área, por exemplo, educação física, nutrição, saúde coletiva, medicina, né? Cada área de atuação tem a sua nota. Então, por exemplo, eu falei para vocês da revista Sport Medicine. Na educação física, a maior nota é a 1. Agora mudou esse extrato aqui, tem uma outra nota, a 1, a 2, antes era só 1, a 2, agora é a 1, a 2, a 3, a 4, enfim. Mas ainda continua sendo a 1 a nota maior. Então, quando eu vejo no Web Qualis, eu coloco lá no Google Web Qualis, eu vejo lá, entro, coloco ou o ISSN da revista, que é como se fosse ali uma digital, né, um RG da revista, toda revista tem o seu ISSN. Ou eu coloco o título, Sport Medicine, tá? E aí eu vejo a área de avaliação, no caso eu botei educação física. Eu consigo também ver todas as revistas da educação física e as suas notas, e vejo a nota. Então, eu sei que publicar aqui é algo relevante. A gente tem aluno na mentoria que está publicando em revista A2, A3, porque já tem uma base ali para produção. Mas muitos não possuem essa base, e aí procuram revistas mais simples. Inclusive, a gente tem parcerias com algumas revistas para você dar o pontapé inicial, né? O que é o pontapé inicial? Montar o seu estudo e conseguir publicar numa revista. Ele sai numa revista de forma... Aí tem revistas mensais, tem revistas que são trimestral, semestral, anual. Tem revista que você tem que pagar, tem revista que você não paga. Tem revista que você submete e demora, tem revista que é rápido. Então, independente disso, você tem aí um critério que é chamado revisão por pares. Isso acontece em todas as revistas. Ao enviar o seu estudo científico, você tem uma revisão, um processo de revisão dos autores. Como assim? Você manda para a revista vai pegar esse teu artigo, vai tirar o teu nome, o nome dos seus colaboradores, e vai mandar para 2 pessoas analisarem o seu estudo. Digamos que uma pessoa diga que o trabalho esteja legal e dá o ok para publicar, mas a outra pessoa fala, o trabalho não está legal, está péssimo, eu reprovo. Aí uma terceira pessoa é chamada para avaliar. Essa terceira pessoa ela pode aprovar ou reprovar. Ela pode também aprovar, mas com considerações, pedir para que você faça correções. Pediu para aprovar, mas pediu as correções, você corrige, envia novamente, ela vai te dar o ok, o artigo vai ser aceito para publicação. E aí você vai receber, né, vai daqui a alguns meses encontrar o seu artigo publicado lá na revista. No meu último ano de Vasco, foi em 2017, 2018, eu publiquei 10 artigos no ano. Uma coisa assim incrível.
Por quê? Porque a gente tinha muitas dúvidas no dia a dia e a gente tinha uma rede de relacionamento com alunos, alunos de pós-graduação, né? Então a gente fez muitos trabalhos legais. E o bom desses estudos era que facilitavam a nossa vida. Então, por exemplo, quando eu falei para vocês aí da questão do gelo, a gente fez um estudo para comprovar se de fato aquela temperatura ajudava ou não, né? A gente desenvolvia outros estudos que não se encontravam na literatura. Eu, por exemplo, fiz a minha tese de doutorado no futebol. E a gente desenvolveu uma equação para jovens em cima da composição corporal, que não tinha, até então só tinha para adultos. Então é muito legal você contribuir com a ciência, contribuir com os achados. É incrível, incrível. Tá? Então, todo estudo científico, né, o artigo, ele passa por uma revisão, peer review, né, que a gente chama revisão por pares, que ele pode ser aprovado ou ele pode ser reprovado. E aí, trouxe para vocês aqui, que a gente chama de bizu, são algumas plataformas que você precisa estar inserido. A primeira delas é o seguinte: currículo Lattes. Se você não tem um currículo Lattes, você vai ter que fazer urgente. Primeiro, a gente faz o currículo Lattes na graduação. Segundo, na pós-graduação, você precisa ter o seu currículo Lattes já atualizado. Terceiro, se você quiser fazer um mestrado, doutorado, você nem entra. Então, eu já vou adiantar aqui que a nossa tarefa é agora, presta atenção, a nossa tarefa é muito simples. Você vai colar o seu link do seu Lattes nos comentários, para que eu possa entrar e ver o seu Lattes. Como é que é a tarefa, professor? É só isso. Você vai colar o seu link. Você vai lá se apresentar, você pode falar outras coisas, você pode fazer outros comentários, sem problema nenhum. Mas depois você vai colocar assim: segue o meu currículo Lattes. Professor, boa tarde, currículo Lattes, link. Como é que você pega esse link? Quando você entra no seu Lattes, tem ali na sua apresentação o link. Você vai copiar aquele link e vai mandar para mim. Professor, não tenho. Calma, você tem 12 meses para fazer. Mas você vai fazer ele antes, né, pessoal? Não vai deixar de fazer, vai fazer isso lá para o final do curso, não. Faça o quanto antes o seu currículo Lattes. Professor, estou tentando fazer aqui, está dando problema na foto. Coloca uma foto simples, qualquer, só para aprovar, porque às vezes dá problema na foto. Depois você atualiza. Faça, porque isso é com o teu CPF. Você vai fazer no site. Você vai escrever no Google, plataforma Lattes ou currículo Lattes. Aí tem três opções: se inscrever, atualizar ou pesquisar. Aí eu já quero que vocês pesquisem o meu, Carlos Erdi. É só escrever, buscar Carlos Erdi. Vai aparecer o meu currículo Lattes. Eu atualizo o meu currículo Lattes desde o meu primeiro período. Eu tive isso no primeiro período de graduação. Eu ia fazer um trabalho na faculdade, eu colocava a informação. Eu ia apresentar um resumo, colocava a informação. Então, caso você não tenha, você precisa fazer. Por quê? Porque você é acadêmico. Amanhã você vai participar de um processo seletivo. Eu, por exemplo, no Vasco, quando eu contratava preparador físico, eu pedi o currículo Lattes, eu não pedi o currículo Vitae, né? Então, currículo Lattes, não deixe de fazer e mandar para a gente aí, para a gente também compartilhar e se conectar. Beleza? Segundo, ResearchGate. O ResearchGate é um Facebook dos pesquisadores. ResearchGate. Fiquem tranquilos, vai ter um link aí, vou jogar o link para vocês dessas plataformas. Vou colocar aqui. Para depois não esquecer, colocar o link do ResearchGate, porque vocês estão vendo aí o logo, tá? Mas de repente vocês têm dificuldade de escrever isso. Então eu vou colocar o link para vocês do currículo Lattes e do ResearchGate. O ResearchGate, para que você vai ter o ResearchGate? Porque se você precisar pedir um artigo científico para algum autor, ele vai estar no ResearchGate. É um Facebook, uma rede social que todos os pesquisadores estão lá. Então, inclusive, faça o teu usuário e se conecte com os principais pesquisadores nacionais e internacionais da sua área. Também estou lá, Carlos Erdi, você vai se conectar comigo, tá bom? O ID, que é o ORCID,
ele está sendo muito utilizado nos dias de hoje. Quando você tem um artigo em PDF que você vai ler, do lado tem esse símbolozinho do autor. É como se fosse um currículo Lattes, mas só que ele é mundial. Então, você também pode fazer o cadastro e se conectar com os professores, com os pesquisadores. LinkedIn. Vocês têm LinkedIn? Importante. Eu tive ofertas de trabalhar em alguns países por causa do LinkedIn. Eu participei de um processo seletivo para ir para a China, trabalhar no Comitê Olímpico Chinês. Estava tudo certo. Tirei passaporte, né? Vi tudo direitinho. A minha entrevista foi no dia 2 de janeiro de 2020. Eu tenho amigos que trabalham lá. Essas ofertas aparecem o tempo todo no LinkedIn. O brasileiro é muito bom profissional. Se ele souber inglês, ele trabalha em qualquer lugar do mundo fácil. Conclusão, pessoal, eu só não fui por causa da pandemia, né? Eu estou falando de 2 de janeiro de 2020. O que veio depois? Veio o caos no mundo. Então, óbvio que eu não fui. Mas o LinkedIn ele tem muita oferta para vocês, tá bom? E também tem esses dois sites aqui que é comum, que é o Research ID e o Academic Edu, comum para pegar artigo, né? Tem alguns pesquisadores que colocam lá. Então, se eu pudesse aqui colocar prioridade para vocês, currículo Lattes, ResearchGate e LinkedIn. O currículo Lattes é a nossa tarefa. Eu já te estimulo a fazer o teu currículo Lattes, porque um dia você vai precisar. Se você já tem, só colocar lá o seu. Se você não tem, por favor, faça, tá bom? Bom, pirâmide do aprendizado. Essa pirâmide é interessante porque ela fala um pouquinho dessa estrutura que é você aprender um conteúdo. Por mais que eu esteja aqui falando, você está me ouvindo, me assistindo, é diferente quando você bota a mão na massa. A gente fala muito isso com os alunos lá na mentoria, né? Porque a gente faz ali a aula explicando, abre o teu computador, abre o Excel, faz isso. Agora você vai ter que fazer e me entregar. Aí ele vai ter que fazer a tabela, vai ter que fazer a pesquisa. Não tem jeito. Você só vai aprender quando você tem que ensinar. Então a melhor forma da gente aprender é colocando a mão na massa. Fato. Por mais que você assista uma palestra que diz aí que você tem uma aprendizagem de 5% daquele conteúdo, você lê, né, você escuta aí um podcast, você assiste um vídeo, né, você participa de uma discussão, uma mentoria, não tem jeito. O teu aprendizado vai ser a tua prática, e você deve ter isso como uma experiência clara, porque a maioria das pessoas que ingressam no curso de pós estão ali na prática, ou pretendem, né? Mas quem está na prática sabe que é ali que você aprende de fato. Então, estejam levando essa teoria para a prática de vocês. Isso vai fazer a diferença. Então, superar a tomada de decisão esportiva, principalmente esportiva, né, que foi a minha área de atuação, ela sempre teve ligada, não a um caso que vem à minha cabeça. Ah, eu acho que vai ser assim. Não. Ah, mas eu vi um artigo só e está tudo certo. Não. Ah, um charlatão, um especialista do Instagram falou, eu acho que é isso. Pelo amor de Deus. Peguei um artigo que não tinha nem referência, vi na rede social. A gente não pode, então, se basear no que a gente acha, no que é barato, no que o rapaz da internet falou, no que um artigo. Não é assim que funciona. A nossa decisão tem que ser baseada em evidências científicas. Por isso que o livro da Tricia Greenhouse, eu tenho esse livro aqui, ó, na minha prateleira. Ele sempre fica aqui, ó, esse livro. Como ler artigos científicos, fundamentos baseados em evidência, fundamentos da medicina baseada em evidência. Vou colocar para vocês também referência do livro da doutora Tricia. Esse livro me ajudou muito, porque é um livro que me ensinou ali a importância da decisão baseada em evidência, se preocupando nas informações mais recentes, nas investigações dos pacientes, do manejo, do diagnóstico.
E a doutora Tricia Greenhalgh, em 1970, criou esse movimento que é muito forte na Europa. Esse movimento é muito forte da medicina baseada em evidência. E aí eu que vivi, né, que vivo na educação física, trouxe também isso para minha área, né? Essas evidências cuidadosas, explícitas, sábias, para que se prescreva o exercício da melhor forma. Então, a saúde hoje é baseada em evidência, né? Todas as áreas, seja a psicologia, a nutrição, a fisioterapia, a enfermagem, né? Essas áreas da saúde, principalmente, elas devem ser baseadas em evidência científica. E aí, quando a gente fala isso, pessoal, a gente fala da causa e o efeito. A causa e o efeito, ou seja, causalidade. O que é a causalidade? É medida através de estatística. Então, conhecer as questões básicas da estatística é algo fundamental para a gente entender as relações dos estudos científicos. E aí os estudos científicos são esses que a gente vai estudar, entender na disciplina de hoje, tá? Essa é a parte 1, para a gente fechar aqui, e na parte 2 a gente vai entrar justamente nesses estudos, tipo de estudos científicos. Beleza? Então, galera, até daqui a pouquinho, deixa eu parar aqui minha apresentação. Descansa um pouquinho. Esse momento de parte 1 eu estou dividindo para quê? Para você sair do sedentarismo. A gente brigar um pouquinho com o sedentarismo. Levantar, beber uma água, tomar um café e volta para a tua rotina acadêmica. Até daqui a pouquinho.